Olá, bom dia a todos. Me chamo Breno dos Santos Blanco, sou aluno da Faculdade de Geografia e Cartografia da UFPA, da Universidade Federal do Pará, e hoje eu vim aqui apresentar, dialogar um pouco sobre a minha pesquisa no meu trabalho de conclusão de curso, que teve como nome Dinâmica Costeira das Orlas do Murubira e Ariramba, na Ilha de Mosqueiro, uma análise de médio período da linha de costa entre os anos de 1985 e 2020 e de geoindicadores atuais. Tive como orientadora a professora doutora Luziane Mesquita da Luz. Certo? Bom, iniciando, vamos falar um pouco da localização do objeto de estudo dessa pesquisa, que são as orlas do Murubira e do Ariramba. Essas orlas do Murubira e do Ariramba estão incluídas dentro dos respectivos bairros, certo? Esses bairros, eles fazem parte da porção noroeste da Ilha de Mosqueiro, eles estão integrados na parte mais urbanizada da Ilha de Mosqueiro, às margens da Baía do Marajó. Portanto, essas orlas desses bairros está suscetível a agentes dinâmicos costeiros da Baía do Marajó, como marés, ondas, além dos agentes atmosféricos também, como vento, chuva, certo? Esse bairro faz limite com outros bairros conhecidos da ilha, como São Francisco, Porto Arthur, fica próximo do Chapéu Virado, do Farol, é uma área bastante procurada por veranistas e banhistas, principalmente no período de férias, uma área que sofre um intenso processo de urbanização, principalmente na sua linha de costa, certo? Como questões norteadoras para o desenvolvimento do trabalho, nós tivemos 4. Primeiro, é como essa linha de costa nos bairros do Murubira e do Ariramba se modificou no intervalo de 35 anos. Uma segunda questão é quais são os setores das orlas que são mais dinâmicos, certo? Terceira questão, como se distribuem os indicadores geomorfológicos ou geoindicadores de dinâmica costeira nessa orla. E por fim, quais devem ser os limites de orla para fins de proteção costeira contra fenômenos erosivos, contra fenômenos da dinâmica costeira. Como objetivos, temos como objetivo geral dessa pesquisa caracterizar a morfologia e a dinâmica costeira das orlas do Murubira e Ariramba, levando em base dois critérios, a análise temporal e espacial de geoindicadores, certo? Como específicos, nós temos o monitoramento da posição da linha de costa ao longo de 35 anos, através de imagens de satélite Landsat, a identificação e localização espacial de geoindicadores previamente selecionados em trabalho de campo, a classificação e caracterização desses setores com base em sua morfologia e no grau dinâmico do fenômeno costeiro e a delimitação de orla com base na morfologia e na ocupação humana de acordo com o MIR 2001, certo? Como os procedimentos metodológicos, nós tivemos 3. A revisão e atualização bibliográfica, trabalho de campo e trabalho em laboratório. Sobre a revisão e atualização bibliográfica. Bom, foi realizado uma ampla revisão e atualização bibliográfica de alguns conceitos, dos principais conceitos realizados nesse trabalho. São eles: zona costeira, linha de costa, indicadores, dinâmica costeira. Certo? Os principais autores utilizados, posso citar aqui Mier 2001, que fundamenta e dá os limites para a delimitação de orla, França 2003, França e Souza Filho 2003, que discorrem sobre linha de costa, indicadores e dinâmica costeira, Brasil 2004, que é uma base legal para delimitar o que é zona costeira, certo? Souza 2009, Viana 2013, que é a principal referência que dá aquela fundamentação para a Ilha de Mosqueiro sobre questões geomorfológicas, geológicas, pedológicas, Ranieri e Elrobrini 2015, que fazem trabalho sobre linhas de costa em Salinópolis, Elrobrini, entre outros autores, em 2018, que é o capítulo do Pará no panorama da erosão costeira, Barros e Guerras 2018, Souza 2021, que trabalha a dinâmica costeira na Baía do Sol, na Ilha de Mosqueiro, e França, entre outros autores, inclusive esse que vos fala, no livro Dinâmica Costeira, uma comparação entre as costas de Mosqueiro, Bragança e Santiago de Cuba, em Moçambique também, certo? Sobre o trabalho de campo, foi realizado no dia 1º e dia 23 de outubro de 2022 em toda a orla do Murubira e Ariramba.
teve como objetivo o levantamento de indicadores ou geoindicadores na área estudada. Materiais utilizados, nós utilizamos listas de indicadores, imagens impressas do satélite Google Earth Pro em maré baixa, treina para medição do arco praial, superfície de estiranço, pós-praia e relação da linha de maré alta à base da falésia, são indicadores, câmera fotográfica para a realização de registro. Devemos também destacar que os dias do trabalho de campo foram previamente selecionados com base na tábua de maré do DHN, que é o Diretório de Hidrografia Nacional, se eu não estou enganado, para nós identificarmos o período de maré baixa, né, fazer trabalho de campo em maré baixa para poder observar melhor a morfologia praial. Sobre trabalho em laboratório, em primeiro plano, nós realizamos a aquisição de imagem todas referenciadas, né? Adquirimos duas imagens, a Landsat 5 TM de 1985, resolução de 30 metros, e a Landsat OLE de 2020, resolução espacial também de 30 metros. E em seguida, para uma melhor precisão nos dados, foi realizado o cálculo de erro geométrico dessas imagens. O cálculo é realizado por uma regra de 3 simples, através de um erro que é fornecido no metadado das imagens, que é o erro RMS. Então, a partir desse erro, nós fazemos uma regra de 3 simples, identificamos o erro geométrico linear da imagem Landsat, o erro geométrico linear da imagem Landsat 2020 e 85. Fazemos uma outra regra de 3, onde adquirimos o erro geométrico de área das imagens de 1985 em 2020. Logo em seguida, como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo com o mousezinho, nós temos o erro geométrico acumulativo. Então, o erro geométrico acumulativo das duas imagens linear é de 16,05 metros, enquanto o erro geométrico de área é de 480,6 metros quadrados. Esses erros eles vão ser utilizados, né, quando nós formos quantificar as áreas de progradação e retrogradação. Então, valores que sejam inferiores a esse nós consideramos como setores de estabilidade por estarem dentro do erro geométrico das imagens, certo? Ainda sobre o trabalho em laboratório, a partir do software ArcGIS, que é uma ferramenta, utilizamos a ferramenta do ArcMap 10.5, as imagens Landsat foram manipuladas e interpretadas através das seguintes técnicas. Fizemos a composição RGB das imagens Landsat. Para a imagem Landsat de 1985 nós usamos a banda 5, 4 e 3. Para a de 2020 a 6, 5 e 4, certo? Logo em seguida foi utilizada a ferramenta MNDWI, que nada mais é do que o índice de diferença de água normalizada, que tem como objetivo classificar e delimitar a água da superfície terrestre. Então, essa ferramenta nos auxilia a identificar o que é água, o que é terra, certo? Em seguida, foi feita a vetorização da linha de costa com base em sua interpretação visual. Logo em seguida, identificação, quantificação e delimitação das áreas progradacionais e retrogradacionais. E, por fim, a produção de mapas temáticos da área estudada. Produzimos mapas de variação da linha de costa, áreas progradacionais e retrogradacionais, de compartimentação morfológica, de divisão de setores em indicadores e de divisão de setores com base no grau dinâmico costeiro. Certo? A divisão do trabalho foi feita em 4 capítulos. O primeiro capítulo é a referencial teórico, é o capítulo de zona e orla costeira, conceitos, agentes, critérios de delimitação e indicadores dinâmicos. O segundo capítulo trata da análise da variação da posição da linha de costa nas referidas orlas. O terceiro capítulo é a compartimentação morfológica dos bairros do Murubira e Ariramba e delimitação de suas orlas. E o 4, indicadores atuais de dinâmica costeira nas orlas do Murubira e Ariramba. Bom, então aqui nós vamos iniciar, né, a discussão que foi discutido em cada capítulo. O primeiro capítulo sobre zona e orla costeira, que é o capítulo de referencial teórico de revisão da bibliografia. Neste capítulo foram abordados os principais conceitos utilizados no trabalho, como zona costeira, orla, linha de costa, dinâmica costeira. O primeiro e mais amplo é zona costeira. Segundo a literatura internacional, existem 2 abordagens para nós definirmos o que é zona costeira. Uma primeira é analisando a base natural, a sua base natural, do que é composta, e uma segunda utilizando bases legais,
geralmente utilizada pelo governo. Trouxe aqui a reflexão do que é zona costeira para a França, entre outros autores, 2022. Que zona costeira é um espaço de interação, onde agem fatores físicos de origem continental, marinha e atmosférica. Portanto, é uma área de intenso dinamismo, com mudanças principalmente morfológicas, vegetacionais e antrópicas, certo? Inserido dentro da zona costeira, nós encontramos orla. Orla, segundo o MIA 2021, é uma faixa de proteção costeira contra fenômenos erosivos e deposicionais. Apresenta uma largura variável, geralmente é delimitada pelo seu limite externo, que possui isóbata de 10 metros, e seu limite interno tem suas especificidades, dependendo do tipo de ocupação e fisiografia da costa, sempre contados a partir da linha de costa. França et al. 2022 também chama a atenção que orla é muito mais que uma faixa de proteção costeira. Orla é um espaço de lazer e onde as pessoas exercem seu poder de compra, exercem residências, constroem residências, onde economia é gerada principalmente no litoral, na orla, que são as áreas mais ocupadas no espaço brasileiro. Aqui nós temos uma imagem logo embaixo, que é o limite de orla costeira, fonte Brasil 2004, né? Aqui nós temos como os limites externos a isóbata de 10 metros, que é o limite máximo que as ondas conseguem retrabalhar os sedimentos do fundo, geralmente dos oceanos ou da Bahia, certo? A partir da linha de costa, nós temos os antigos terrenos de marinha. Vale ressaltar que a Orla Civil surgiu uma proposta de substituir a classificação dos terrenos de marinha, que não era suficiente para delimitação e proteção desses espaços, certo? Então nós temos limites para orla urbanizadas de 50 metros e limites para orla não urbanizada de 200 metros. Porém, neste trabalho, nós utilizamos a classificação de orla proposta por MIA 2021. MIA 2021 faz uma classificação, vale ressaltar que ele também é um dos principais consultores do projeto Orla, que recentemente teve uma publicação atualizada. O projeto está andando, né? O projeto ainda é ativo, funciona. Faz parte do gerenciamento costeiro nacional, que envolve os estados e municípios. Então, o MIA ele propõe a delimitação do limite interno, sempre contado a partir da linha de costa, segundo a morfologia e a ocupação urbana. Temos aqui o exemplo de praias arenosas. Em praias arenosas urbanizadas, nós contamos 50 metros a partir da linha de costa. Em praias arenosas não urbanizadas, 200 metros. Falésia de rochas sedimentares, que vai ser muito presente na área estudada, vamos ver logo a mais. Em falésias urbanizadas, 50 metros a partir da borda superior da falésia. Já em não urbanizado, 200 metros, entre outras classificações. Ok? Bom, seguindo, dinâmica costeira. Para Francis Souza Filho, dinâmica costeira consiste no conjunto de mudanças morfológicas desencadeadas por processos naturais que ocorrem nas mais variadas escalas devido aos processos de erosão e sedimentação. Para os mesmos autores, nós podemos analisar e interpretar a dinâmica costeira através de 3 abordagens ou 3 técnicas de pesquisa. A primeira seria a variação da posição da linha de costa, a segunda, o levantamento de indicadores atuais e o terceiro, a delimitação e identificação da morfologia praial. Neste trabalho, nós realizamos a variação da linha de costa e o levantamento de indicadores. Ainda segundo França 2003 e Francis Souza Filho 2003, a dinâmica costeira ela apresenta escalas temporais. Essas escalas eles delimitaram em 3 tipos, são longo período, médio período e curto período. Certo? Escalas de longo e médio período representam estudos em décadas ou então em vários anos. Certo? Geralmente eles representam fases progradacionais ou retrogradacionais de uma área, ou então a flutuação do nível do mar, ou então a subsidência ou residência do relevo submarino. Já a escala temporal de curto período, ela varia de dias a meses ou poucos anos. Geralmente ela relaciona com a atualidade, ela reflete o atual momento,
que varia de dia para um outro. Se um dia foi mais chuvoso, se o outro dia foi mais chuvoso, se é um período chuvoso ou de estiagem, se é verão ou inverno. Vale ressaltar aqui o trabalho feito por El Robrini em 2021, na sua dissertação de mestrado, sobre a caracterização sedimentar de Mosqueiro, onde identificou que principalmente a orla do Murumbira, na praia do Murumbira, esse balanço sedimentar depende muito da época do ano. Geralmente ganha em épocas de estiagem e perde em épocas intensas de chuva. Certo? Outro conceito muito utilizado são os indicadores. O que são esses indicadores? Segundo Berck, que foi citado por França em 2003, os indicadores são um suporte para estudo em mudanças costeiras, pois eles fornecem elementos para variação e caracterização dos processos e formas que ocorrem na escala temporal citada anteriormente, de médio período, de longo período, médio período e curto período. Neste trabalho, nós utilizamos diversos indicadores. Um dos principais indicadores é linha de costa, que é um indicador de médio período. E neste trabalho, a linha de costa é considerada a partir da borda das falésias e da vegetação, certo? Para alguns autores, linha de costa é o alcance máximo das ondas, como por exemplo Ranieri e Robrini interpretam em seus estudos em Salinópolis que a linha de costa é o alcance máximo das ondas. Mas França, 2003, nos diz que a linha de costa é um dos mais importantes indicadores geomorfológicos de dinâmica costeira e ela pode ser delimitada em campo ou por imagem de satélite por diversos fatores, como por exemplo a borda das falésias e da vegetação, a escarpa de dunas, a linha de maré alta observada em dia de trabalho, entre outras características. Isso depende do pesquisador e da área de estudo principalmente, certo? Dentro da linha de costa, ela pode sofrer reflexos de 3 processos: retrogradação, progradação ou estabilidade. Retrogradação nada mais é que o recuo da linha de costa em direção ao continente, resultado de um processo de erosão. A progradação é o avanço da linha de costa em direção ao mar, processo de sedimentação. E estabilidade é a ausência de mobilidade da linha de costa, certo? Bom, aqui nós vamos adentrar o segundo capítulo, que já é o capítulo de resultados. Até o momento foi sobre introdução do trabalho, objetivos e revisão bibliográfica. A partir daqui, nós adentramos em capítulos que apresentam resultados. O primeiro seria a análise da variação da posição da linha de costa nas orlas do Murumbira e Ariramba, Ilha de Mosqueiro, entre os anos de 1985 e 2020. O primeiro produto de resultado que nós temos é esse mapa, que é o da variação da posição da linha de costa nas orlas do Murumbira. Foi utilizado 2 imagens, como dito anteriormente: imagem de 1985, Landsat TM, Landsat 5 TM, sensor TM, e Landsat 8, sensor óleo. Através dessas imagens foi gerado o MNDWI, que é o Índice de Água Normalizada Modificado, que nos auxiliou a identificar e a delimitar o que seria a superfície da água e a superfície terrestre. A partir disso foi criado vetores para a linha de costa de 1985 e 2020. Logo em seguida, esses vetores foram sobrepostos sobre a imagem que está aqui ao fundo, que é a imagem do Landsat de 2020, certo? Então, após essa comparação e essa sobreposição dos vetores, nós podemos identificar áreas de retrogradação em alguns setores, certo? Áreas de progradação em outros setores e a estabilidade da linha de costa em muitos setores, certo? Essa estabilidade ela é resultado principalmente de obras de engenharia, presença de muros de arrimos, urbanização intensa nessas áreas, certo? Bom, quando nós analisamos e quantificamos essas áreas progradacionais e retrogradacionais, podemos observar aqui no mapa que ocorreu o predomínio do processo erosivo em detrimento do processo de progradação, certo? As áreas de retrogradação são muito mais presentes do que as áreas de progradação. As áreas de retrogradação possuem 15.187 metros quadrados, para mais ou para menos 480 metros quadrados. Esses 480 metros quadrados para mais ou para menos é o erro geométrico.
e essas áreas retrogradaram, certo, com uma taxa de 433 metros quadrados por ano. Já o total de áreas progradacionais foram de 10.722 metros quadrados para mais ou para menos 480 metros quadrados, com uma taxa de 306 metros quadrados por ano. Sendo assim, os fatores de progradação os setores de progradação costeira foram identificados predominantemente nas orlas do Murubira. O fenômeno da progradação está restrito ao extremo norte da orla do Ariramba. E em muitos setores encontram-se instabilidade da linha de costa em ambas as orlas estudadas, certo? Bom, aqui nós temos o segundo produto, que a partir da criação desses polígonos, nós temos aqui polígonos de retrogradação e polígonos de progradação, foi possível alcançar os resultados ditos anteriormente. Podemos perceber que as áreas de retrogradação são predominantes no bairro do Murubira, enquanto no bairro do Ariramba predomina-se a estabilidade e um extenso setor de progradação. Esses setores de progradação e retrogradação possuem uma justificativa. Destaco primeiro o grande setor do bairro do Murubira no setor oeste. Esse setor está muito mais exposto à ação dos agentes de dinâmica costeira do que outros setores, sofrendo constantemente com o avanço das ondas. Esse setor, nós vamos ver no último capítulo, ele não apresenta pós-praia, em sua grande maioria, então as ondas estão sempre erodindo as falésias nesses setores. Já setores de estabilidade, como o setor de leste do Murubira e setor central do Ariramba, estão revestidos, principalmente o setor central do Ariramba, está revestido por obras de engenharia e intensa urbanização. Logo mais à frente nós vamos ver fotos. Já no setor leste do Ariramba, principalmente nessa área aqui onde nós encontramos uma pequena presença de áreas progradacionais, e está ao abrigo de dois promontórios. Podemos identificar aqui um promontório e aqui outro promontório. Então, essa área está abrigada e recebe menos energias oriundas das ondas. Já no setor norte do Ariramba, é a área de maior progradação dentro das orlas estudadas. Se justifica principalmente pela característica da linha de costa, em praticamente norte-sul, abrigada por um promontório. Aqui a ponta tem um promontório que divide logo em seguida o bairro do São Francisco. Então essa área está abrigada dos agentes de dinâmica costeira, como principalmente a ação das ondas, facilitando, propiciando o processo de sedimentação através das marés e das correntes de marés. Ok? Bom, agora nós vamos entrar no terceiro capítulo. O terceiro capítulo é da compartimentação morfológica dos bairros do Murubira, Ariramba e delimitação das suas orlas. Através das imagens Landsat, das imagens do Google Earth e principalmente do trabalho de campo, se identificou nas orlas do Murubira e Ariramba 3 unidades taxonômicas baseadas na proposta de Ross, 1992. Foram formas de relevo de quarto, quinto e sexto táxon. Como de quarto táxon, que são as maiores proporções, nós temos o baixo platô, que recobre grande parte da ilha. Baixo platô é pequeno planalto, certo? Planalto que varia de 5 a 10 metros de altura, segundo o Viena 2013. Nós temos também Praia de Enseada. No quinto táxon oriundo, incluso dentro do baixo platô, nós podemos encontrar falésias e promontórios. E a erosão de falésias e promontórios dão origem às plataformas de abrasão e o campo de matacão. Já nas praias de Enseada, nós identificamos a superfície de pós-praia e a superfície de estiranço. Inserida nessa superfície, nós identificamos o banco de cascalho, filetes de escoamento de água subsuperficial, certo? Essas formas de relevo, elas possuem duas origens vinculadas à sua gênese, né? São fatores endógenos e exógenos. Como fatores endógenos, eu destaco principalmente os movimentos neotectônicos, que deram origem às falhas normais e transcorrentes. E essas falhas normais e transcorrentes deram origem à geometria da linha de costa de Mosqueiro. As falhas normais são rupturas litosféricas praticamente ou totalmente verticais, dão origem às falésias.
Já as falhas transcorrentes são as rupturas litosféricas horizontais e dão origem aos promontórios, certo? Então, praticamente quase toda a porção noroeste, toda a porção ocidental, a porção de Mosqueiro voltada para a Baía do Marajó, é recortada por promontórios e falésias, dando origem também às praias de Enseada. Já de fatores exógenos, destaco os principais dinamismos ligados à Baía do Marajó, como ondas, marés, ventos e chuvas. Aqui nós temos o terceiro produto cartográfico de resultado, que é a compartimentação morfológica das orlas do Murubira e do Ariramba. Temos aqui em primeiro as falésias, como eu falei, são originadas das falhas normais e sofrem constantes processos de erosão em virtude dos agentes físicos. Temos os promontórios, que têm origem nas falhas transcorrentes e também, principalmente esses, sofrem processos erosivos. Temos os campos de matacões, que são originados através dos solapamentos das falésias, certo? Temos as plataformas de abrasão muito extensas durante toda a orla, principalmente à frente de promontórios, já que esses promontórios estão bem mais expostos à ação da dinâmica dos agentes da dinâmica costeira, certo? Temos o baixo platô, que ele é completamente disseminado pela ilha, tem sua terminação de forma abrupta na linha de costa com as falésias, certo? E temos as praias de Enseada, que são localizadas entre as falésias e os promontórios, e tem seus sedimentos originados do fundo da Baía do Marajó, certo? O limite de orla, o limite interno como delimitação, esse capítulo também delimita a orla, né? Como limite interno, devido à morfologia do planalto sedimentar ou do baixo platô, né? E a ocupação urbana, seguindo os critérios de MIA 2021, toda a orla do Murubira e Ariramba é delimitada em 50 metros como limite interno. Já o limite externo, vale aqui ressaltar a dificuldade para delimitar o limite externo das orlas devido à ausência de dados batimétricos referentes à Baía do Marajó. Então adotou-se como limite externo da ilha de orla do Ariramba e do Murubira a linha de maré baixa que foi identificada em imagem de satélite no Google Earth e principalmente em trabalho de campo, certo? Diante de todo o exposto, diferencia essas unidades em duas formas, as erosivas e as acumulativas. Aqui na foto nós temos como formas de relevo originadas erosivas o baixo platô, que nesse setor aqui, que é o setor central do Murubira, no capítulo anterior, está completamente revestido por muro de arrimo, o baixo platô está protegido. E nós temos a praia de Enseada, que aqui na foto nós temos a superfície de estiranço da praia de Enseada, é uma forma acumulativa, certo? Como mais exemplos de formas erosivas, que ocorre a predominância dessas formas erosivas nas orlas do Ariramba e Murubira, nós temos na foto A falésias areno-argilosas da formação barreira, expostas à ação da dinâmica costeira. B, nós temos os promontórios. E em C, nós temos as plataformas de abrasão e também alguns bancos de cascalhos, certo? Por último, nós entramos nos indicadores no último capítulo, que é os indicadores atuais de dinâmica costeira nas orlas do Murubira e Ariramba, Ilha de Mosqueiro, Pará. Bom, aqui nós levamos em consideração uma tabela de indicadores, foram previamente selecionados, essas tabelas de indicadores foram geradas através do grupo de pesquisa Estudos Geográficos Costeiros, da antiga professora Carmena, que hoje é aposentada, da Universidade Federal do Pará, certo? Foram selecionados alguns indicadores, como arco praial, posição da linha de maré alta, ausência de sistema barracalhas, ausência de superfície de pós-praia, granulometria, presença de falésias, presença de terracete, se existem construções destruídas, se a vegetação está destruída, certo?
Esses indicadores receberam medidas morfométricas de unidades ou em porcentagens. Como exemplo, a largura do arco praial, se for menor do que 20 metros, é um indicador de erosão. Presença de sistema barracalha recebeu unidades de 1 ou 2, 3 ou ausência de sistema barracalha. Mas também nós temos a presença de 4, 5 ou 6 sistemas barracalhas que já se enquadram em indicadores de acumulação. Nós vamos ver mais à frente. Certo? Isso possibilitou a ampliação desses indicadores de 15 previamente selecionados para 95 indicadores. Esses indicadores foram divididos em indicadores físicos de erosão, indicadores biológicos de erosão, indicadores antrópicos de erosão, indicadores de estabilidade, indicadores físicos de acumulação, antrópicos de acumulação e biológicos de acumulação. Certo? Então é uma tabela bastante extensa que nós utilizamos em campo para identificar, fazer medidas, fazer análise granulométrica, observações sobre o sistema, se a presença de sistema barracalho ou não, se tem plataformas de abrasão, banco de cascalho. Então, ao todo, são 95 indicadores, certo? Só passando um pouco aqui, indicadores biológicos de erosão, indicadores antrópicos de erosão, certo? Os indicadores de estabilidade, vamos já falar sobre os pesos, indicadores físicos de acumulação, indicadores biológicos de acumulação, indicadores antropogênicos de acumulação. Tirando os indicadores de estabilidade, porque eles não os indicadores de estabilidade não vão determinar um grau de fenômeno da dinâmica costeira, os indicadores de erosão e acumulação receberam pesos. Receberam peso 3, peso 2 e peso 1. Isso para fazer a avaliação do grau do fenômeno erosivo ou sedimentar. A identificação da avaliação desse grau vai se dar pelo peso que mais se repete. Então, por exemplo, se se repetir mais peso 3, alta erosão. Peso 2, média erosão. Peso 1, baixa erosão ou acumulação, certo? Como resultado desse levantamento em campo que foi realizado, foram identificados 40 indicadores. Desses, 36 foram de erosão, 3 de acumulação e apenas 1 de estabilidade. Esse resultado ele identifica, a predominância do processo erosivo e ele ratifica a predominância do processo erosivo que foi identificado lá na variação da linha de costa. A partir dessa análise da distribuição dos indicadores das orlas do Murubira e do Ariramba, foi dividido em 6 setores, distintos entre si, principalmente pela característica morfológica, vegetacional e pelo grau da dinâmica costeira. Bom, aqui nós temos outro produto cartográfico que foi originado do trabalho de campo. Podemos identificar os setores 1, 2, 3 e 4 apenas a presença de indicadores de erosão, o que atesta que esses setores estão bastante expostos aos agentes de dinâmica costeira da Baía do Marajó, certo? Indicadores de estabilidade e acumulação apenas foram identificados no setor 5 e principalmente no setor 4, que são setores mais abrigados e a sua posição geográfica também nos favorecem para essa proteção contra os sistemas costeiros, certo? Bom, vamos falar um pouco agora de cada setor. O setor 1 ele é localizado no quadrante sudoeste das orlas do Murubira e Ariramba. Ele está incluso no bairro do Ariramba. Possui uma extensão de 350 metros. Nesse setor, nós identificamos algumas falésias com altura média de 4,5 metros, como podemos observar aqui nessa imagem ao lado. Essas falésias passaram por recentemente processo de reconstrução. Percebemos aqui pedaços dos antigos muros de arrimo que sofreram processo de erosão e se encontram na zona de estiranço. É um indicador de erosão. Certo? Podemos identificar plataformas de abrasão, bancos de cascalho. Então, esse setor ele é um setor com uma presença de uma plataforma de extensão muito extensa e restos de pedaços de muros de arrimo expostos nas zonas de estiranço. O setor 2, setor localizado no quadrante sudoeste das orlas do Murubira e Ariramba, também faz parte ainda do bairro do Murubira, possui uma extensão de 700 metros. Nesse setor, bem ao lado do setor 1, nós já identificamos falésias revestidas com alturas menores, alturas de 1,5 metro.
bancos de cascalho, a presença de alguns bancos de cascalho na zona de estiranço, mas percebemos que a zona de estiranço é um pouco mais larga e não conta com a presença da plataforma de abrasão ou de outro grande indicador de erosão. Apesar da zona de estiranço aqui ser um indicador, a largura da zona de estirança ser um indicador de erosão, certo? Mas nesse setor nós identificamos muita construção destruída pela ação das ondas. Em quase toda a orla do Murubira e também no Ariramba, é quase inexistente a presença do setor de pós-praia. Nós identificamos um pequeno setor de pós-praia aqui no setor 2, que ele é bem no início, um pós-praia bem pequeno, mas que logo em seguida some. Portanto, as ondas e marés todo dia estão batendo na borda das falésias e, portanto, essas construções são destruídas pela ação das ondas, como podemos ver aqui na foto B, certo? O setor 3. O setor 3, particularmente, eu não conhecia. Para mim era algo inexistente na aula do Murubira. Para quem frequenta o Murubira ali, ele é uma área mais abrigada, no sentido de não tem tantos bares, a praia é praticamente inexistente pela presença da plataforma de abrasão, como podemos ver na foto A. Ele é localizado na parte central das orlas estudadas, ainda faz parte do bairro do Murubira, tem extensão de 670 metros. Apresenta características como falésias ativas, exposta à ação de agentes físicos, e alguns trechos têm falésias protegidas, principalmente no promontório. Não trouxe essa foto aqui, mas nesse promontório tem uma casa de veraneio de alto padrão, percebe-se, luxuosa, né? Que ela é revestida completamente por muro de arrimo. Tá? Mas nesse setor nós conseguimos identificar uma plataforma de abrasão imensa, é a maior plataforma de abrasão das orlas do Ariramba e Murubira nesse setor. Podemos identificar aqui onde está o mouse, afloramento de rocha sedimentada, formação barreiras, campo de matacões, banco de cascalho, destruição da vegetação de terra firme, presença de vegetação de terra firme no arco praial, que é um indicador de erosão, certo? E as falésias que são expostas aos agentes de dinâmica costeira. O setor 4, localizado no setor nordeste das orlas do Murubira e Ariramba, esse setor já está localizado dentro da orla, esse setor já está localizado no bairro do Ariramba, certo? Ele possui cerca de 630 metros. Esse setor se caracteriza por possuir falésias expostas à erosão, falésias, em grande maioria, não apresentam muro de arrimo, como podemos ver na foto B, falésias altas, com variações de 3 a 5 metros, mas nós identificamos nesse setor, principalmente, restaurantes e residências na borda das falésias. É muito comum nesse setor, é predominante, principalmente de restaurantes, como podemos ver na foto A. Na foto A aqui, esse é um restor muito conhecido de Mosqueiro, que fica na orla do Ariramba. Eles fizeram a construção desse pequeno muro de arrimo para proteger as bases do seu restaurante, que está sobre as falésias, certo? Logo aqui ao lado desse restor aqui, nós identificamos no segundo dia do trabalho de campo um esgoto muito forte. No segundo trabalho de campo nós fizemos durante a chuva praticamente, caiu uma grande chuva e esse esgoto modificou totalmente a morfologia praial. Então nós identificamos esse indicador antrópico, né, modificando a morfologia da praia. O setor 5, esse setor 5 ele está localizado na porção nordeste das orlas do Murubira e Ariramba, faz parte do bairro do Ariramba, possui 435 metros de extensão. Esse setor possui a borda das falésias toda revestida por muro de arrimo, certo? Provocando uma certa estabilidade. A linha de costa, interpretada neste trabalho através da borda das falésias, possui estabilidade. Por outro lado, na superfície de estiranço é possível observar o afloramento sedimentar da formação barreira, como nós podemos ver aqui. Esse afloramento sedimentar, ele ocorre bem à frente a presença desses sistemas, pequenos sistemas barracalhas, certo? Então, nós identificamos aqui 4 sistemas barracalha, que é um indicador de acumulação,
certo? Mas logo à frente desse setor de acumulação, desse indicador de acumulação, nós identificamos o afloramento dessa rocha sedimentar, justamente que é retirado para a criação desse sistema barracalha, devido à hidrodinâmica local, né, a localização geográfica desse setor, que é o penúltimo, ele já é mais protegido, então a ação das marés retira de um local e deposita em outro próximo, certo? O último setor, o setor 6, é um setor que eu digo assim que eu tenho bastante carinho, gostei muito de estudar esse setor. Ele localiza-se na porção norte das orlas do Murumbira e Ariramba, é o último setor no bairro do Ariramba, né? Possui 350 metros de extensão. Esse setor ele está protegido pelos promontórios, principalmente esse promontório que está aqui à ponta, né? E a sua posição geográfica no sentido praticamente norte e sul o resguarda da ação dos agentes da erosão costeira. Nele identificou-se também a presença de alguns sistemas barracalhas, o adensamento principalmente da vegetação arbórea em cima das falésias. Podemos ver aqui, olha, isso aqui se identificou como um indicador de estabilidade, a presença dessa vegetação arbórea. Isso vai explicar um pouco a diferença nesse setor da análise da variação da linha de costa e dos indicadores. E identificamos também uma zona de acreção, principalmente esse aqui, por exemplo, é um muro de arrimo do setor anterior. A partir dessa vegetação mais extensa, nós identificamos tanto na foto A como na foto B essa zona de acreção arenosa nesse setor, principalmente em virtude a essa plataforma de abrasão que está bem lá na ponta, que protege a ação das ondas, esse setor contra a ação das ondas junto com os promontórios, certo? Como último produto cartográfico do nosso trabalho, como resultado, nós dividimos em 6 setores. Esses setores foram classificados alta erosão, média erosão e baixa erosão. O setor 1, através dos indicadores de dinâmica costeira, foi identificado como alta erosão. O setor 2, média erosão. O setor 3 e 4, alta erosão. O setor 5 e o setor 5, média erosão, e o setor 4, baixa erosão. Quando comparamos a análise dos indicadores de dinâmica costeira e a análise da variação da posição da linha de costa, nós percebemos que, no geral, as duas indicam a predominância do processo erosivo, mas em alguns setores nós identificamos discordância. Destaco aqui 2 setores, como o setor 5 e setor 6. O setor 5, na análise da variação da linha de costa, ele foi identificado como estabilidade por completo. Já na análise dos indicadores, se classificou como média erosão. O setor 6, na análise da variação da linha de costa, foi identificado como um setor de ampla progradação. Já que, na análise dos indicadores, foi identificado de baixa erosão. Nós temos algumas justificativas para esse certo conflito entre as duas abordagens. A principal questão foi, como falamos lá no início, as escalas temporais de análise. A escala da análise da variação da linha de costa é uma escala de médio período, que envolve décadas, certo? Então, ela averigua os setores progradacionais e retrogradacionais. Já os indicadores de dinâmica costeira são analisados num curto período. Eles já identificam o que acontece com esses setores em um curto período de análise de dias a meses. Outro fator que justifica, né, essa certa divergência nos dados. Bom, outro fator é que nós identificamos como nesse trabalho linha de costa, a borda das falésias ou a vegetação permanente. Nós vimos aqui neste setor, principalmente nessa foto A aqui, o adensamento da vegetação. Então, o adensamento dessa vegetação nas imagens Landsat foi identificado como progradação. Diferentemente dos indicadores, a grande maioria dos indicadores de erosão foi identificado na zona de estiranço, que é uma zona mais suscetível à erosão. Portanto, o reflexo desses resultados. E por último, e mais importante, esse conflito é justificado pela baixa resolução das imagens, né? A resolução das imagens Landsat de 30 metros impossibilita a delimitação correta e exata da linha de costa, certo? Chegamos nas considerações finais. Bom, fazendo uma breve recapitulação,
As orlas do Ariramba e Murubira, na Ilha de Mosqueiro, elas foram analisadas, caracterizadas, seguindo duas abordagens de pesquisa. A primeira seria a análise da posição da linha de costa ao longo de 35 anos. A segunda, a análise dos indicadores de dinâmica costeira atuais que foram identificados em campos. Em relação aos resultados da análise da variação de linha de costa, predomina-se o processo de retrogradação. Apresentou uma área de 15.187 metros quadrados para mais ou para menos 480 metros quadrados, que estão mais expostos ao processo erosivo. Já as áreas progradacionais totalizaram 10.722 metros quadrados para mais ou para menos 480 metros quadrados. Identificou-se que os processos erosivos são predominantes nas orlas do Murubira, certo? Enquanto o processo de progradação está restrito basicamente à porção norte do Ariramba. Através do levantamento dos indicadores, que é a segunda abordagem de análise das orlas, identificou-se 40 indicadores, sendo 36 de erosão, 2 de acumulação e 1 de estabilidade. Assim, conforme as características morfológicas e do grau dinâmico, foram identificados 6 setores. O setor 1 com um alto grau de erosão, o setor 2 com um médio grau de erosão, o setor 3 e 4 com um alto grau de erosão, o setor 5 com um médio grau de erosão e o setor 6 com um baixo grau de erosão. Sendo assim, diante de todo o exposto, nós conseguimos atingir o objetivo desse trabalho. A todos os objetivos, tanto os gerais como os específicos, apesar da dificuldade em relação à qualidade das imagens, a resolução das imagens, a baixa resolução das imagens de 30 metros, que dificultou principalmente a delimitação exata da linha de costa. Portanto, este trabalho ele pode auxiliar no planejamento e na elaboração de políticas para o gerenciamento costeiro, principalmente no âmbito da prefeitura, ok? Bom, essas aqui são as referências bibliográficas utilizadas durante todo o trabalho. Se ficar interessado, posso mandar o trabalho em PDF, ele está em via de publicação, certo? Meus agradecimentos à minha família e amigos, a professora Luziane Mesquita da Luz, que me auxiliou na pesquisa, a professora Carmena, por me apresentar esse estudo, né? O programa de educação tutorial em geografia no qual eu sou bolsista, e a banca que participou da minha defesa, que é o professor Ronaldo e o professor Francinei Pontes, da Universidade Federal. Ok? Muito obrigado a todos.